Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. No vídeo de hoje eu vou falar do impacto dessa queda na Selic nos fundos imobiliários. Eu prometi numa live ontem lá no meu Instagram falar sobre 10 fundos imobiliários que pagam mais dividendos do que a Selic, molezinha, tá? E aí eu preciso que vocês me deixem aqui nos comentários o seguinte, hoje eu vou falar sobre fundos imobiliários, mas eu gostaria que vocês me colocassem nos comentários aqui, em relação às ações, quais ações vocês acreditam que ainda tenham potencial pensando nessa queda da Selic, em dividendos. Eu, por exemplo, acredito que o mercado de bancos, Itaúsa, Bradesco, esse mercado ainda tem espaço, mas eu quero a opinião de vocês. Então me deixe aqui nos comentários, em relação às ações, o que vocês estão olhando, pensando nessa queda aí da Selic e pensando em dividendos, mas sem enrolação, vamos lá. Eu vou colocar aí na tela uma tabelinha do Infomoney. Depois da queda da Selic, a gente percebe aí que os investimentos ficam numa situação delicada. Olha só, renda fixa, né? Poupança 1,57, 100% do CDI vai render 1,86. Tá vendo aqui, ó, a observação deles? 17,5 de imposto. Se você tirar isso, dá 1,86. Então, vamos trabalhar, volta para cá, produção. Vamos trabalhar, eu tô olhando aqui, nessa base de 1,80 mais ou menos, que seria renda fixa. Então, o sujeito hoje tem lá 100 mil, 50 mil, 10 mil, ele tem isso na renda fixa, né? Quando ele olhar que está rendendo 1,80 no ano, ele pode começar a mirar o canhão dele para os fundos imobiliários, e aí ele vai cair aqui no nosso colo. Então vamos dar uma olhadinha, vamos tentar achar 10 fundos imobiliários. De antemão eu já garanto que a gente vai achar mais. Antes de mostrar minha tabelinha, eu queria falar o seguinte, naquela minha tabela do acompanhamento mensal, eu estou incluindo mais 2 fundos imobiliários. Não falarei muito sobre eles hoje, falarei em outro vídeo, mas queria só assim dar um geralzão. O primeiro deles, tá? É o XPIN11, então o XP Industrial, né? Ele tem um patrimônio de 722 milhões, 26 mil cotistas, como o nome já diz, ele é dessa área industrial. Eu vou colocar aí na tela para vocês as principais características desse fundo, então vocês podem ver aí, ó, a vacância dele já subiu, normal, provavelmente vai subir mais. Esses são os setores de atuação dele, ó, bem diversificado, tecnologia, comércio varejista, alimentos, automotivo, manufatura. Tem aí a questão do vencimento dos contratos, achei interessante, a maior parte de 2022, 23 e 24 para frente. E a classe de ativos dele é o seguinte, ó, imóveis, cotas de FIIs e renda fixa. Tá? Passando aqui para a gente seguir, esses são os estilos de imóveis desse fundo, né? Do XP Industrial, e a gente pode dar uma olhadinha aqui na característica dele: 5 condomínios, 88 módulos, 27 locatários, 6% contratos atípicos e 94% contratos típicos. Então estamos incluindo mais esse fundo. Ao longo aí das próximas semanas, meses, a gente vai falar um pouquinho melhor, talvez de alguns locatários, algumas características, quem está saindo, quem está entrando. Eu não fico falando muito aqui de inadimplência, porque é óbvio que todos os fundos que eu acompanho, isso vai subir, a gente vai ter que esperar essa situação do coronavírus, né? Essa situação se estabilizar para que a gente entenda como vai ficar o mercado. O próximo fundo que vai entrar aí na nossa lista, HCTR11, Hectare CE Fundo Imobiliário, né? É um fundo com 219 milhões de patrimônio líquido, 8.568 cotistas. É um fundo focado em certificado de recebíveis imobiliários. Nós já temos alguns fundos aqui, o Tegar é um exemplo desse. Até vi algumas particularidades aqui, se assemelham um pouco ao Tegar, para quem se interessa. Depois eu posso fazer só um vídeo sobre isso. Vou colocar na tela aí as características. Olha só, alocação por ativo, CRI e Caixa. A gente tem a questão dos indexadores, IGPM, IPCA. Tem a questão aqui, um mapa para vocês verem por onde está mais ou menos a divisão no país, né, dos imóveis deles, dos loteamentos, das construções. Vou colocar aí na tela para vocês verem mais ou menos quais são os investimentos em CRI. Então tá aí, ó, por isso que eu falei que se assemelha muito ao Tegar, que ele tem esse tipo de imóvel também. Ele vai seguindo com loteamentos, construções, às vezes até o final da obra. Então vamos dar uma olhada aí, ó, alguns resorts, alguns hotéis em Gramado. Tá vendo? Esse tipo de segmento continua andando, tá, gente? Então tá aí alguns loteamentos também, ó, CRI Pôr do Sol, CRI 4. Então volta para cá, estes 2 fundos acabaram de entrar na carteira, tá?
Com o tempo a gente vai falando um pouquinho melhor, mas eu prometi que a nossa carteira de fundos aqui do canal, ela evoluiria ali de 15 fundos que eu tinha para praticamente 30. Com a entrada desses dois, nós temos agora 22 fundos imobiliários na carteira do canal e eu vou botar essa tabela. Antes de colocar a tabela, vamos dar uma olhadinha aqui na evolução do IFIX, dos fundos imobiliários versus a queda da Selic. Então vou colocar na tela para vocês verem aí, ó, como está o gráfico. Esse é o IFIX, o índice de fundos imobiliários. Vocês percebam aqui, vocês já estão careca de saber, olha a evolução ao longo dos últimos 5 anos, conforme a Selic foi caindo, o IFIX subiu 144%. Tivemos depois essa queda brutal, óbvio que tivemos essa queda brutal, mas ele já se recuperou aí 22% e também existe ainda espaço para voltar para o pico na faixa aí de mais 16% de alta. Eu acredito que o IFIX vai voltar nesse patamar, assim como eu acredito que vários fundos imobiliários ainda têm muito potencial, tá? É por isso que eu me dedico a produzir esse material, volta para cá a produção. Então vocês já viram o seguinte, né? Eu vou até colocar uma tabelinha depois aqui, aliás, eu vou publicar essa tabela lá no Telegram de fundos imobiliários, o link está aqui na descrição, porque eu estou acabando de fazer, não vai dar tempo até editar esse vídeo, que ele tem que ir ao ar hoje, tá? A Selic versus o IFIX, tá? Então vou mostrar para vocês conforme a Selic foi caindo, o IFIX foi subindo. Então, dito isso, sem enrolação, agora vamos para a tabelinha. Então, eu estou aqui com o meu iPad agora, estamos na tecnologia, eu vou passar a canetinha, vocês vão ver aí na tela, cachorro velho, truque novo. Então, eu vou colocar na tela aí, a gente vai ver junto. Então, essa é a minha tabelinha, velha de guerra, tá aí para vocês verem. Vocês podem reparar que o yield nos últimos 3 meses de boa parte dos fundos está acima daqueles 1,80. Então, esses são os fundos que a gente acompanha aqui no mercado. Em 3 meses, eles estão dando mais do que um ano inteiro, né, de renda fixa. Nos últimos 12 meses, praticamente todos os fundos performaram muito melhor, à exceção, se vocês olharem aí, do Quasar Agro. Quasar Agro, um fundo com alguns problemas, depois a gente vai falar um pouquinho melhor, mas vocês reparem que não está difícil achar no mercado de fundos imobiliários fundos que performem melhor do que a Selic, principalmente melhor do que essa renda fixa agora, tá? Não se preocupe com essa tabelinha que eu vou jogar ela lá no Telegram, volta para cá. Então vocês repararam nessa primeira olhadinha que a gente deu aqui, que parece até suspeita nossa, não pode ser isso, mas como é que pode? Em 12 meses os fundos estão pagando 3, 4, 5 vezes o que a renda fixa está pagando? Pois é isso mesmo, por isso que eu me dedico tanto a fazer vídeo desse tipo. Eu acredito que nós teremos no futuro, tá, uma reprecificação de alguns ativos, né? Talvez alguns ativos de lajes corporativas, alguns ativos de logística, uma renegociação de contratos e tal, mas mesmo se nós aplicarmos um deságio aqui de 10, 15, 20, 30%, ainda fica muito mais interessante do que a renda fixa. E muitas pessoas não se tocaram disso. Eu sei que para você está ficando óbvio, porra, não é possível, como é que pode estar mostrando um fundo aí que paga 3% no trimestre? 3% no trimestre, está pagando. E mesmo assim, tem gente que não está olhando isso, mas você está olhando que você me acompanha. Então, basicamente, vocês percebam que existem muitas opções. Vou voltar aqui para a nossa telinha para mostrar mais algumas coisas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se vocês acharem interessante, a gente pode riscar, então, o HTMX pelo momento, né, que a gente está passando nos hotéis, pode riscar também o Quasar Agro, mas se vocês olharem, a gente não precisa escolher 10 fundos. Nós temos aqui um rol de 20 fundos, né, que tem inclusive um preço sobre valor patrimonial interessante, alguns ainda abaixo de 1 ou muito próximo de 1. Vocês viram quando os fundos chegaram lá no topo, vários estavam com 1,50, 1,40, 1,30. Agora ainda tem fundos imobiliários com um preço sobre valor patrimonial baixo, né? Vocês percebem que nos últimos 12 meses tem fundos com uma rentabilidade brutal, olha só, é o que eu estou falando, mesmo se a gente aplicar aí um deságio de 15%, por exemplo, de inadimplência, ainda fica muito interessante. Então, eu acho que esta lista com os 20 fundos, vocês percebam aqui que nos últimos 3 meses vários pagam mais de 1%, né? Eu acho que essa lista aqui serve como um bom início, volta para cá, serve como um bom início para que vocês comecem um trabalho de pesquisar sobre o mercado de fundos imobiliários. Então agora eu aumentei a minha lista para 22 fundos,
Vou jogar essa lista agora em PDF no grupo do Telegram de fundos imobiliários. O grupo é gratuito, entrem lá. Inclusive eu tenho que até jogar uma planilha para como vocês calculam, para vocês aprenderem a calcular DARF. Se você quiser, eu vou deixar também aqui um cadastro para você colocar o seu e-mail, que aí eu também mando por e-mail isso. Mas basicamente, nesta lista aqui, com esta lista, vocês têm então, tirando o Quasar e tirando o HTMX, e eu não tiraria, eu tenho os dois na carteira, eu não tenho todos esses fundos, tá? Todos esses fundos aqui que eu analiso, eu não tenho sempre carregando na carteira, mas se você tirar esses dois, vocês têm aí um rol de 20 fundos imobiliários para vocês começarem a brincar. Posso gravar semana que vem um vídeo mais específico, por exemplo, escolhendo quais fundos desse eu acho que tem potencial de alta, mas em relação à rentabilidade, ao yield, ao pagamento mensal, nós temos aqui 20 fundos imobiliários, ou melhor, 22, pagando nos últimos meses mais do que a nova Selic vai pagar, e muitas pessoas não se tocaram. Eu vou falar um negócio para vocês, guardem isso aqui nesse vídeo, é bom que fique gravado, tá? Daqui a 2, 3 meses, se tudo correr bem no país, que a situação está delicada, esses fundos vão subir e vocês vão ver matérias nas revistas por aí, os bancos indicando, vejam os fundos que não sei o quê, vejam os fundos que não sei o quê, depois que os fundos estiverem subindo. Então, vocês estão com a faca e o queijo na mão, a lista está aí, vai estar lá no grupo de fundos imobiliários. Me deixem aqui, sem falta, ações, podem ser 1, 2, 3, vocês acham que tem potencial, que semana que vem eu preciso gravar o mesmo vídeo com 5 ou 10 ações que pagam dividendos maiores, né, do que a Selic está pagando agora. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.